tarde, pessoal. Estamos aqui para desenvolver uma palestra, um tema com vocês, utilizando a astrologia como caminho para todas as nossas reflexões. Nós vamos conversar hoje sobre relacionamentos afetivos e associações para 2020. Inicialmente, gostaria de dizer para todos que eu não estou aqui no habitat que eu estou acostumado, que representam os espaços onde eu tenho um quadro, onde eu faço as anotações, mas de acordo com a possibilidade que nós temos no momento, nós vamos procurar fazer aqui, trocar uma ideia, bater um papo sobre esse assunto que é fascinante junto da astrologia, porque sempre antes da aplicação prática da astrologia, eu gosto de desenvolver essa troca de ideia com vocês, conversando sobre diversas forças, vibrações que estão associadas ao tema que eu desenvolvo. Então, gostaria de informar que esta palestra aqui ela faz parte do combo que nós temos de 2020, que é um pacote de palestras que eu estou executando desde o final do ano passado. Então, eu estou praticamente em débito com 3 temas e hoje eu estou desenvolvendo um para trocar uma ideia com vocês. Se você não sabe ainda que combo é esse, que palestras são essas, convido vocês a acessarem o meu site newtonschutz.com.br, o endereço está aí, e clique ali em palestras, cursos online, ali você entenderá que tem todo o descritivo dessas palestras que eu estou desenvolvendo com temas específicos. E o de hoje nós vamos conversar sobre relacionamentos afetivos e associações em 2020. Uma coisa também que eu gostaria de dizer para vocês, que normalmente essas palestras, como elas eram feitas ao vivo, ela tinha mais ou menos de 2 a 2 horas e meia de duração. Mas por quê? Porque eu abria para conversar com as pessoas e as pessoas faziam perguntas diversas, o qual associações com outros assuntos surgiam. Mas agora, como eu estou aqui sozinho, só eu e a câmera conversando com vocês, possivelmente o tempo será bem mais reduzido, mas porque nós vamos tratar diretamente dos assuntos para que todos possam ter um aproveitamento. Porque esse é um assunto que envolve uma energia que todos nós estamos envolvidos. Quem não se relaciona? Quem não tem um relacionamento sério? E não estou falando só da parte afetiva, de casais e isso. Eu estou falando do quê? Da nossa troca de energia com o mundo exterior. Isso que representa os relacionamentos afetivos. Por isso que isto é consagrado na astrologia com o que nós chamamos de setor ou casa 7, porque bem sabemos que nós temos 12 forças astrológicas e dessas 12 forças, se dividirmos, nós temos 6 partes onde desenvolvemos a nossa energia interior e pessoal e depois outras 6 partes onde trocamos essa energia com o mundo. E a parte de relacionamentos afetivos é o primeiro passo da troca interior com o mundo exterior. Por isso que representa o signo que tem o estigma dessa energia que nós chamamos de balança ou libra. Por isso que ele traz essa força dos relacionamentos afetivos. Mas obviamente que o que eu estou conversando com vocês aqui envolve para todos, independente de qualquer signo que eu citar. No final do vídeo terá para quem está associado a esta energia deste combo que eu falei de palestras, ou mesmo se vocês quiserem adquirir ela de uma forma total, porque isso faz parte do meu trabalho, vocês terão a análise feita diretamente do mapa astrológico de vocês, com os setores apontados para o desenvolvimento e poderíamos dizer, por que não, aproveitamento completo. Mas eu sempre posto no YouTube uma boa parte da palestra para as pessoas poderem ter um conhecimento em relação ao que nós estamos conversando, entender os caminhos que nós trabalhamos. Então, praticamente o conteúdo no sentido teórico você terá integral gratuitamente aqui no YouTube. Já a parte reservada às análises, se você quiser contribuir com o meu trabalho, no final existirá o link do vídeo e você terá o contato diretamente com a minha equipe, onde você escreve e passa os seus dados e eles passarão para vocês os seus dados direitinho de acordo com a sua força pessoal para um aproveitamento integral. Então, com todos esses pontos estabelecidos e bem acertados, nós podemos iniciar para valer a nossa palestra. Inicialmente, que para mim é o primeiro ponto que nós devemos considerar quando falamos de relacionamentos afetivos,
E não precisa ser, como eu já disse, diretamente relacionamento de casais e etc. Podem ser associações ou relacionamentos sérios que nós temos. Tudo isso representa a energia da força que nós estamos falando hoje. Mas se nós pegarmos a parte do relacionamento, seja ele como for, nós precisamos compreender que sempre quando nós entramos numa sintonia ou numa troca energética, seja com quem for, nós estamos trocando o quê? Vibrações. E que vibrações são essas? Consciências interiores que todos nós temos. Aí fica o primeiro questionamento para que todo mundo se autoanalise. Será que você não possui autossabotagens interiores? Quer ver uma brincadeira dessas autossabotagens? Uma pessoa, agora falando de relacionamento afetivo mesmo, de casal, etc., independente de orientações sexuais. Você, de repente, vem de algumas frustrações, de alguns relacionamentos que, na verdade, para mim, são aprendizados, e, de repente, você se frustrou, você considera que você foi enganado, que a outra parte não foi justa, não foi bacana com você, e você traz isso mal resolvido. Quando você entra num outro relacionamento, você já entra com o pé atrás. Você não se abre integralmente porque você desconfia que a pessoa que está se aproximando de ti pode ter uma vibração correspondente a todas as frustrações que você já teve. E, na verdade, que é uma parte da psicologia extremamente fácil, que é a projeção de nós mesmos nos outros, por isso que nós enxergamos os defeitos, você está projetando as suas autossabotagens. Então, o primeiro ponto que eu recomendo para todo mundo aqui, se autoanalise quando você estiver predisposto para se lançar para um relacionamento, se você não possui essas autossabotagens que devem ser analisadas e através dessa pré-análise do seu ser, você realmente estar pronto para estar envolvido num relacionamento. Isso também pode envolver, por que não, um relacionamento no sentido de associações. De repente você quer abrir um negócio e você necessita de um parceiro. Ou seja, de repente você tem a ideia, mas você não tem a grana. Então você está procurando um parceiro que tem o dinheiro para você colocar a sua ideia em prática. Ou o contrário, por que não? Você precisa perceber se você está pronto para trocar energeticamente as suas vibrações com a pessoa que você está procurando. Isso seria o quê? Vamos lá. É agora que nós entramos na chave, depois desse primeiro ponto que para mim é essencial, antes de desenvolvermos qualquer coisa na astrologia. Será que você manda vibracionalmente para o universo energias bem resolvidas para que isto chegue a você? Por que eu estou falando isso? No mundo físico, normalmente os opostos se atraem. Isso nós temos na própria brincadeirinha do magnetismo, pegando dois ímãs, colocando dois polos iguais, eles se afastam, colocando dois polos diferentes, eles se atraem. Nós precisamos entender que no mundo invisível, no mundo das vibrações psíquicas, astrais, mentais e, por que não também, causais e espirituais, a coisa é totalmente diferente. Por quê? Os análogos se atraem. Ou seja, a sua vibração pessoal vai atrair pessoas que têm uma vibração análoga a ti. Então, se você é uma pessoa cheia de autossabotagens, existe a grande possibilidade de você topar um relacionamento sério com uma pessoa que também tenha autossabotagens. O próprio universo se encarrega de devolver para ti o eco do que verdadeiramente você é. Às vezes as pessoas não entendem, não, mas isso é impossível, porque naquele relacionamento eu sempre fui uma pessoa tão legal e aquela pessoa foi um tremendo FDP. Você precisa entender o seguinte, se você passou a experiência, é porque ela era necessária para a sua evolução. Aí que nós começamos a entrar nessa parte extremamente rebuscada, que representaria, vamos dizer assim, a grande lei, que é a lei universal, que não é a lei dos homens, que faz com que cada um viva a sua experiência necessária para evoluir. Então esse é, para mim, um dos grandes enigmas da humanidade, começar a compreender como essa lei opera. Mas isso eu estou praticamente certo, até que eu mude de ideia, que o universo trabalha dessa forma. Quando você se lança numa experiência, vamos lá, vamos continuar. O primeiro impacto, que é um impacto físico,
você se atrai normalmente por energias que são um pouco opostas a você. Representaria aquela brincadeira do magnetismo que eu falei. Então, pessoas altas podem gostar de pessoas baixas de pessoas altas, loiros de morenos e etc. A gente sabe que a coisa funciona mais ou menos assim. Não coloquem também como uma coisa extremamente taxativa. Mas num primeiro impacto, que é o físico, aquela realidade que você não sabe ainda o que existe emocionalmente na pessoa, também no seu sentido mental e, por que não, o seu conteúdo espiritual, você se lança nessa regra da polaridade. Né? Até na brincadeira você percebe que as mulheres que têm cabelos enrolados, elas alisam, pessoas que têm cabelos lisos, elas gostam de fazer alguns cachos. Representa a gente trabalhando no sentido da atração e do aprendizado de ter realidades voltadas a nós que representam forças polares que nós não temos. Por isso que existe, de novo falo, para ninguém falar, ele está falando besteira. Eu estou conversando de uma forma solta e expondo as minhas ideias aqui para vocês. Nós estamos normalmente sujeitos, acho que agora ficou melhor, a esta lei da polaridade no mundo físico. Mas agora que vem outro ponto. Quando você, depois dessa energia física, você se aproxima da pessoa, as pessoas mais sensíveis, elas podem sentir o mundo vital ou energético, que seria uma outra energia um pouco mais sutil do que o corpo físico. O que seria isso? A energia de vida. Um corpo que possui vida, uma vitalidade, ou como as pessoas chamam de corpo etérico, representa a energia que nós trocamos diretamente quando se aproximamos de uma pessoa. Você mesmo, quantas vezes você não se aproximou de uma pessoa e você não se sentiu bem, mesmo sem conhecê-la? Ou, por que não, você se sentiu extremamente atraído sem entender por quê? O primeiro ponto depois do físico é esse. Por isso que existem pessoas que são vampiras, que drenam essa energia vital dos outros, como também tem pessoas que transbordam essa energia e possuem um magnetismo fantástico. Então esse seria o segundo ponto de observação. Agora nós partimos para coisas mais rebuscadas. Você se atraiu fisicamente, chegou próximo, mesmo que de uma forma inconsciente, você se sentiu à vontade no sentido da energia. Isso ocorre com a gente sempre. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. É que as pessoas, por não se ligarem da existência desse corpo vital e energético, muitas vezes não sabem, quando se aproximam de uma pessoa, uma energia ficou torta, não ficou legal. Nossa, cara, fluiu tão bem, porque teve esse impacto da troca vital ou dessa troca etérica, que representa esse corpo que é alimentado por essas energias de vida, que nós chamamos de Ki, Chi, Prana. Depois que tudo isso ocorreu, vem o quê? Vem o enlace astral. O enlace astral, que representaria os nossos prazeres, os nossos desejos, principalmente o que nós gostamos e apreciamos, o que nos provoca um alto astral, que nós nos divertimos, que nós ficamos felizes, entra isso na jogada. Então as pessoas, agora quer ver como vocês vão ver que isso realmente ocorre? Vamos supor que a pessoa, no seu sentido emocional, astral, é uma uruca. Se ela se aproximou de alguém, primeiro foi o físico, o etérico, se amoldou direitinho, e ela começa a falar de uruquices, se a outra pessoa também é uruquenta, opa, achei uma pessoa que eu vou poder conversar aqui, porque a gente vai trocar uruquices. Também o contrário. O que seria o contrário? De repente, uma pessoa de alto astral, ela possivelmente vai gostar de pessoas que têm um astral alto também. Então são forças que se serpenteiam. E quando eu falo de corpo astral, não quer dizer pessoas barulhentas, que falam alto. De repente existem pessoas que têm um astral fantástico, mas são quietas, são na delas. Mas as pessoas que conhecem essa constituição oculta do ser humano, começam a compreender quando vêm pessoas juntas, que não necessariamente a parte afetiva, amigos também, que não deixa de ser um relacionamento, né? Observam o porquê existe essa sintonia. Então tudo isso deve ser trabalhado. E depois, por fim, existe o que? O corpo mental, as ideias, o raciocínio que vocês trocam. Eu tenho umas afinidades, essa pessoa colocou algumas coisas ali que eu achei super interessantes, abriu minha cabeça, houve o quê? Uma afinidade mental. E depois, por fim, se for o caso, e ocorre mesmo que de uma forma inconsciente, o grau evolucional no sentido de espiritualidade também pesa. Quantas vezes a gente não pega casais que de repente um evolui espiritualmente demais e o outro fica parado?
para de ter aquela sinergia bonita que existia entre ambos, porque um evoluiu espiritualmente e o outro não. Sem falar que um evoluiu e o outro não, um pegou uma linha, o outro pegou outra linha, não se entenderam mais, de repente não existia mais uma sintonia, porque cada um estava em um caminho diferente, então tudo isto pesa. Agora que vocês entendem, este primeiro ponto que eu estou trocando uma ideia com vocês, que representa você formar em ti o dínamo vibracional da pessoa que você quer atrair, ou, por que não, se você está com alguém, se afinizar, ou, por que não também, como você terá a possibilidade de medir essa compatibilidade vibracional que está associado a vocês. Então vejam que interessante isso. Então existe em um relacionamento afetivo ligações que estão totalmente associadas a todas essas energias. Quer ver um exemplo? Eu citei do físico, que seria a própria aparência direta, o energético, que é a energia que anima o corpo físico, a energia astral e emocional, o mental e o espiritual. Existem pessoas que têm grau de afinidade em alguns e outros não. Um exemplo, de repente você encontra uma pessoa que você não vai querer ter um relacionamento diretamente carnal, você não vai querer trocar energias físicas e vitais com ela, mas você gosta muito do astral dela, você gosta do pensamento dela e por que não da espiritualidade dela? Então você tem um relacionamento com essa pessoa, porque você tem afinidades com esses campos vibracionais. Eu acho que está dando para todo mundo sacar, né? Agora que vem o grande ponto que eu gostaria de conversar com vocês. Será que você tem todas essas vibrações em você bem resolvidas para que você atraia pessoas análogas ou em sintonia com o que você realmente busca em um relacionamento? De repente você pode ter a ideia, você pode ter o vislumbre do que representa um relacionamento, mas não necessariamente você sabe ser isso. Então o universo sempre vai dar para você o que você necessita para se aperfeiçoar. Agora que nós entramos numa coisa fantástica, que é um assunto extremamente sublimado, que eu vou colocar, como sempre digo, a minha visão para vocês, para que vocês, junto comigo, reflitam. Existe aquela coisa do mito da alma gêmea. Porque eu nasci aqui, com certeza eu vou achar alguém que é minha alma gêmea, que eu já nasci para ter que ficar. Gente, novamente eu digo, desculpe se eu vou frustrar muitas pessoas, mas isso não existe. O que existe são almas em afinidade. O princípio do que nós falamos de alma gêmea verdadeira, isso foi nos primórdios da humanidade, quando os anjos caíram, pegando os princípios teosóficos para explicar isso para vocês, quando os anjos caíram num ser humano bruto andrógeno, que era a Lemúria, isso pegando os termos teosóficos. Lemúria era quando nós éramos gigantes, praticamente cíclopes, e dali a energia angélica que caiu como vibração dividiu esse ser em dois. Então eles passaram a ter diretamente a divisão deles mesmos. Então ali você tinha de uma forma pura, o que nós poderíamos dizer, o que seria a formação de uma alma que precisaria experimentar a energia do outro para se sentir completo novamente. Daí que você entende Adão e Eva, a serpente, o fruto e etc. Representa, através de todos esses mitos, teogonias e arquétipos, essa realidade da alma gêmea, que a partir daquela separação do ser humano, que era um andrógeno bruto, houve a necessidade do sexo para a reprodução, onde começou a surgir o princípio hermético do gênero, onde passamos a ter homens e mulheres. Então isso foi, há milhões e milhões de anos atrás, o quanto a humanidade se misturou, o quanto a humanidade se miscigenou. Depois da Lemúria nós tivemos a Atlântida, onde a reprodução sexual já era absolutamente natural entre os seres humanos. Depois chega a nossa etapa evolutiva, que começa no Extremo Oriente e chega aqui até as Américas como ponto final disso, e tudo isso se miscigenando. Você já pensou você ter que ter uma pessoa específica para ficar nessa vida, senão você não vai ser feliz? Esquece, isso para mim é ilusão, isso é conto de fadas. O que nós realmente temos são almas em afinidade vibracional.
através da grande diversidade que temos hoje. Quando nós falamos dessas almas gêmeas, nós podemos ter dois pontos que isto pode ocorrer, que seria um ponto extremamente denso e um ponto extremamente espiritual. Não a parte intermediária onde está a maioria de nós. O ponto do karma, que é o denso, que seria que karma é neutro, não representa necessariamente uma coisa ruim, mas uma pessoa que de repente teve enlaces vibracionais com outra pessoa e ficaram com isso extremamente mal resolvido, mas tão mal resolvido, por isso que eu falei que são casos raros, mas tão mal resolvido que elas têm que voltar para resgatar toda essa parte extremamente densa que envolve ambos. Não estou falando de besteirinhas, esqueçam isso. Já no caso mais elevado, no caso mais lindo, existem seres espirituais que aí sim, eles já vêm para ficarem juntos, para ocasionarem a geração de outros seres espirituais que vão dar continuidade para um trabalho fantástico de evolução associado à Terra. Mas voltando ao que eu estava falando para vocês, nós estamos conversando sobre o quê? Como uma realidade extremamente densa ou extremamente sublimada. A maioria de nós, seres humanos, vou até brincar com a gente, a 99,9%, incluindo, obviamente, este aqui que vos fala, nós temos a diversidade da escolha, da sintonia vibracional para quem nós escolhemos ficar. Então nós precisamos entender que você precisa formar inicialmente em ti este polo vibracional no sentido espiritual, no sentido mental, astral, energético, e aí o seu físico vai demonstrar, por um primeiro impulso, a força de atração perfeita do que realmente você busca num relacionamento. Por isso que eu iniciei esta primeira parte do nosso bate-papo como as nossas sabotagens vibracionais. Então todos nós temos, mas nós precisamos ver se nós temos a capacidade e a perseverança de observar todas essas nossas falhas, observar aonde nós estamos pisando na bola. O que seria? Você está num caminho que diríamos espiritual, vamos do mais sutil para o mais denso. Você teria, de repente, um caminho filosófico ou uma espiritualidade que você gostaria de ver projetada no seu parceiro? Ou você é aquela pessoa que tem tudo meio confuso e nem sabe e chama isso de espiritualidade? Então é necessário você ter uma autoanálise do que realmente representa espiritualidade para ti. Porque, querendo ou não, se você se envolver com alguém, seja para parcerias ou mesmo para relacionamentos afetivos diretos, você terá uma afinidade neste ponto. Pode observar que duas pessoas, mesmo se gostando bastante, quando um não está num patamar vibracional espiritual como o outro, que busca, que estuda, que trabalha esse altruísmo, essa fraternidade, mesmo que os dois se amem muito, fica uma coisinha que incomoda um pouco aquele que está evoluindo e que está observando o outro que está parado. Então forme essa energia em ti. Seja resoluto em relação a isso. Se a espiritualidade não interessa, pula esse ponto. Agora, mental. Você tem que trabalhar atributos de conhecimentos, que seria o que você busca como inteligência mental na pessoa que você quer ter um relacionamento ou uma parceria. Você tem que desenvolver isso. Então, o que seria isso? Vamos lá, vou brincar com vocês. Vamos supor que você, de repente, principalmente os jovens, está ali numa festa, aí se sentiu fisicamente atraído por alguém, foi ali. Aí, pá, a energia bateu, o corpo astral tá bom, os dois tomaram umas bebidinhas, tal, estão soltos, mas aí quando um vai conversar com o outro, o conteúdo não tem nada a ver com o que você busca. De repente você é uma pessoa, que gosta de artes, etc. A outra pessoa gosta só de esportes. Então ela vai falar de futebol, vai falar de vôlei, vai falar de basquete, tênis, sei lá o que, não importa. E você quer falar sobre filosofia, arte, vai chegar uma hora as coisas não se entendem. Ou você topa só o enlace físico, mas vai chegar uma hora isso desgasta e vocês se separam. Este é o grande motivo de pessoas, exemplo, de pessoas que estão sempre namorando, sempre se relacionando com alguém, mas nunca conseguem firmar, porque não existe um enlace no sentido vibracional de todos esses corpos. Vocês estão vendo que interessante?
Então tudo isso deve ser questionado. Agora, no sentido dos valores astrais emocionais. Será que você é uma pessoa que de repente busca alguém animado, alguém alegre e feliz? Você traz esse dínamo também? Não estou falando que você precisa ser barulhento, já expliquei isso anteriormente. Será que você traz dentro de ti esse dínamo de estar preparado para ser uma pessoa de alto astral junto da pessoa que você quer estar também, que já possui essa energia? Então você tem que desenvolver esse alto astral. Você tem que desenvolver esse fluxo dentro de ti para que você atraia o semelhante. Se você já gosta de pessoas uruquentas, de astral baixo e etc., vibre isso. Possivelmente as pessoas certas vão chegar a vocês. E depois, você não ser uma pessoa vampira energética. Você não ser uma pessoa que está sempre precisando do outro para roubar a energia do coitado, que é uma vítima, na verdade. Então, tenha energia para transbordar, para trocar, para um ajudar o outro. Não seja sempre aquele que está sempre precisando de ajuda, o outro sempre está tendo que se imolar em relação a ti. Isso representa um corpo vital que está totalmente desequilibrado com os propósitos reais da troca energética de um relacionamento. E por fim, o seu corpo físico irá se moldar dessas energias. Agora que vocês entendem que a beleza é relativa, que às vezes o que você considera belo e feio, de repente você vê um casal, como que aquela pessoa tão linda pode estar com aquela pessoa que para mim é tão feia? Porque para ela aquela pessoa é bonita. Aquela pessoa transmuta vibracionalmente uma energia que foi moldada pelo que ela busca no relacionamento. Então nós vamos entender que tudo isso representa o quê? O princípio da vibração. Que todos nós temos que nos autoanalisar, estando em um relacionamento, ou buscando algum, ou mesmo procurando se afinizar para que essa energia esteja bem presente dentro de ti, para que através da reciprocidade, através da ressonância, através da empatia vibracional, você estar com pessoas semelhantes. Porque no momento atual, como eu disse, que é um momento de almas em afinidade, mais do que nunca é isso que pesa, para que o relacionamento realmente flua. Então, por mais que não pareça, duas pessoas que toparam ficar juntos e estão há muito tempo, existe uma energia ali, que podem ser os resgates, que eu já falei, ou aquela sublimação espiritual, mas para a maioria dos seres humanos, representa essa empatia vibracional que ocasionou e gerou essa força de atração que envolve em ambos. Então vejam que interessante esse primeiro ponto. Agora vamos trabalhar o segundo ponto, que representa o quê? O caminho do meio. Esse segundo ponto expressa a realidade do caminho do meio. O caminho do meio que, como mudra, como gesto, está presente em várias religiões de nosso planeta. Isso também envolve o relacionamento. Por quê? Relacionamento envolve dois lados. E o correto, o que seria? O caminho do meio, onde a gente aprende a ceder, mas a gente também pede concessões. Isso acontece de uma forma absolutamente natural. O problema do caminho do meio, que muitas vezes a gente não consegue saber ser, é quando nós forçamos ou quando ficamos muito em um dos extremos. O que seria isso? Seria praticamente o que nós chamamos o lado do eu e o lado do outro. Então, quando você força demais para você e você esquece o do outro, você é um egocêntrico, você exige demais, você cobra demais, você quer que tudo seja feito do seu jeito e coloca totalmente em detrimento a energia do outro. Quantos relacionamentos, sejam até mesmo em sociedade, sejam qual for, não envolve isso? Você percebe que sempre tem um comandante e um comandado. Só o que esse aqui define é o que deve ser vivido. Então, quando nós começamos a entender que existe essa possibilidade de nós forçarmos demais a energia só para o nosso ponto e a gente deixa o outro em detrimento, você é tudo, menos o caminho do meio. Agora também existe o outro lado dessa polaridade. As pessoas que ficam
ficam só focadas no lado do outro e esquecem de si mesmas. São aquelas pessoas que, principalmente no início do relacionamento, fazem tudo em prol do outro, tudo. Aceita tudo, quer fazer somente o gosto do outro, lança aquela frase que eu não gosto nem um pouquinho: eu não sou nada sem você, eu preciso muito de você, se você me deixar, olha, eu não sei o que será da minha vida. Você é um dependente. Você esquece quem você é para viver integralmente só o que o outro é. Novamente, você é tudo menos o caminho do meio. Então nós precisamos compreender que esta compreensão ela é extremamente fantástica, onde é trabalhado a tolerância, onde é trabalhado a compreensão, onde é trabalhado o amor próprio. Estou falando de atributos das duas polaridades, mas ela só pode surgir de acordo com o trabalho dos dois, quando o caminho do meio começa a surgir. Agora vamos às possibilidades. Eu falei o que seria o ideal. Já existem relacionamentos que têm pessoas que precisam estar em um dos extremos para estar felizes. Novamente, eu não concordo, mas existem muitos relacionamentos por aí, ou seja, pessoas que necessitam da força dos outros, necessita que os outros façam e aconteçam para ela ser alguém. Então são pessoas que projetam demais a energia para o outro e elas, como eu, são fraquinhas. Então elas precisam. E às vezes essas pessoas que têm o eu muito bem resolvido precisam dessas pessoas que são mais submissas. Então existe uma diversidade tão grande, uma diversidade inúmera, que não dá para a gente conseguir colocar todos os pontos e todas as possibilidades existentes. Podem existir fases também, a fase onde eu estou demais no eu, fases que eu estou demais no outro e etc. O que nós precisamos aprender a trabalhar é um equilíbrio saudável no relacionamento. Às vezes, quando você pega dois bicudos, dois mandões, nossa, o relacionamento ele pode seguir, os dois vivem brigando, vivem se desentendendo. Por quê? Porque forçam demais no eu. Quando você pega duas pessoas que são demais os outros, são dependentes, são pessoas que às vezes eles dois juntos dependem dos outros para ser alguém. É terrível. Pessoas brincando, né? Casais que, de repente, por motivos, de repente a gravidez da menina, na verdade a gravidez representa a energia de ambos, né? Eles tiveram que ficar juntos por causa do nascimento do filho e estão com os pais até hoje porque não possuem forças para se firmar e seguir adiante. Citei só um exemplo na brincadeira, se encaixou para alguém, não leva a sério, não precisa ficar bravo comigo. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro nesse segundo ponto é que precisamos aprender a trabalhar o caminho do meio. Se não existir o caminho do meio no relacionamento, não ocorre a possibilidade da fluência, seja da forma que for, de acordo com os exemplos que eu citei. Daí que vocês compreendem, por isso que eu já citei esse signo hoje, que mesmo sem você entender de astrologia, isso é para todos, estou falando dos arquétipos de uma forma geral. Se vocês verem o signo que é chamado de Libra ou Balança, esse signo ele representa o quê? O fiel que possui os dois pratos, para que surja o relacionamento. O relacionamento é o próprio fiel que vai ficar pesando os dois pratos da balança. Por isso que Libra é o 7º signo, como eu já citei um pouco no início do nosso bate-papo, e ele representa o signo que está expresso através das energias dos relacionamentos e associações. Por isso que é uma das casas astrológicas que nós vamos trabalhar nesse bate-papo de hoje, onde as pessoas vão conseguir identificar onde essas energias, de onde essas forças se projetam no ano de 2020, para que elas possam ter uma fluência. Mas o trabalho não é só a casa 7, que representa puramente a energia da astrologia que nós chamamos de descendente ou relacionamento. Nós também temos o trabalho, vou explicar melhor mais adiante, da casa 1, que é o ascendente, e também da casa 5, que é a casa do amor. Então nós temos que trabalhar esses 3 atributos para que a gente aprenda a desenvolver em nós, como eu citei anteriormente,
os pontos e os atributos corretos para que a gente consiga dar uma fluência no que nós consideramos ser um relacionamento saudável. Novamente digo, esteja você sozinho esperando ter um relacionamento saudável, ou você que não está nem aí, não quer mais saber de relacionamento, mas isso dentro de ti você sabe que você já tentou muito e hoje você não quer saber, mas existe essa energiazinha aí dentro de ti, isso vai até o fim da vida, que é uma energia natural, é uma energia divina, que eu já dei a dica da queda dos anjos, que criaram os princípios e com isso fizeram nós termos que nos relacionar para que a evolução continuasse, e também as pessoas que estão em relacionamentos e gostariam de melhorar, gostariam de compreender as suas energias em relação aos seus parceiros ou parcerias. Lembrando que essa palestra serve também para associações, porque numa sociedade, quem tem sabe, representa uma necessidade muito grande de compreender e de se harmonizar com o outro para que exista a fluência dos negócios que vocês têm juntos como parceria e associação para que a coisa flua. Então tudo isso está em jogo. Então vou repetir, porque agora nós vamos entrar no terceiro ponto, que representa a linguagem astrológica, onde eu vou projetar aqui para vocês o mapa do ano novo astrológico. Agora que já vem um entendimento da astrologia, por que que eu faço todo ano uma palestra de relacionamentos afetivos com a tônica do ano? E essa é para o ano de 2020. Porque quando foi 20 de março desse ano, nós tivemos o que chamamos de Ano Novo Astrológico. Então representa um novo impulso que envolve a energia de todo mundo, e com isso nós temos a capacidade de observar e fazer uma leitura desse mapa do Ano Novo Astrológico, e hoje eu vou fazer com enfoque nos relacionamentos afetivos e vamos projetar esses signos no mapa de cada um. Com isso vocês terão a possibilidade de entender alguns setores da sua vida que neste ano de 2020, que vai até 20 de março de 2021, quais são os pontos que você precisa ter harmônicos para desenvolver em ti essa força, esse dínamo vibracional, para que você atraia energias semelhantes do universo, para que você tenha suas parcerias, suas associações, ou mesmo um relacionamento afetivo voltado a casais, etc., ou arrumar algum relacionamento que não está fluindo. Então, é um momento agora, através da astrologia, depois dos dois pontos anteriores que falei, que representa diretamente a leitura das forças astrológicas de 2020 para que possamos juntos aplicar essa energia no sentido prático na nossa vida. Como eu já disse no início do vídeo, esta palestra aqui, virtual ou mesmo online, não nem sei como chamá-la, né, porque eu estou fazendo ela em casa, representa parte do meu trabalho. Então eu postarei somente metade dela no YouTube e a outra parte ficará para as pessoas que contribuírem com o meu trabalho, onde elas passarão seus dados e nós analisaremos essas projeções de 2020 no mapa das pessoas e elas descobrirão quais são os setores da sua vida que recebem o impacto da leitura que eu vou fazer agora, ok?